Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Hudson Zanin, sou docente na Unicamp. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, tem uma playlist com vários vídeos. Se você está no Spotify, tem uma sequência de áudios aí bem bacana, vídeo também, para você acompanhar algumas tecnologias, tendências, os nossos pontos de vista sobre e a importância da regulamentação para que a gente possa ter um ambiente favorável ao investimento, né, à segurança na transição energética. Então, várias tecnologias vão ser discutidas aqui, como, por exemplo, o hidrogênio verde, outras cores do hidrogênio também, como é que elas são produzidas, as diferentes formas de armazenamento de energia, por exemplo, as baterias, quais são as químicas dessas baterias, quais são as tecnologias novas de baterias que estão surgindo, por exemplo, sódio-íon, bateria de estado sólido, bateria de lítio-enxofre, assim por diante. Também sistemas estacionários, como bateria de fluxo, de vanádio ou de chumbo que refluxa. Junto com isso, a gente vai explorar também um conjunto de cadeias de fornecedores no Brasil. A gente vai falar sobre a importância da eletrificação para os transportes em geral, trem, caminhões, navios, também os veículos pequenos de passeio. Vamos falar aqui sobre tecnologias muito importantes como as de captura de CO2, desde a indústria até coisas muito menos sofisticadas como o plantio de árvores, né? Vamos tratar também o assunto da transição pensando na emissão de CO2. Há inúmeras formas, né, e tecnologias, e também cada país tem uma realidade. O Brasil, por exemplo, é um país que metade da emissão de CO2 dele vem do desmatamento. Então, como é que a gente conseguiria desenvolver tecnologias para impedir que esse desmatamento se agrave? E como é que a gente conseguiria regulamentar para que essa de fato, né, esse desmatamento seja punido, né? Porque ele é ilegal em partes, a gente tem uma certa liberdade para desmatar, mas também a gente tem um excesso, né? A gente faz um desmatamento buscando o desenvolvimento, existe esse conceito, a gente vai discutir isso depois, mas também existe um desmatamento predatório que tem que ser altamente combatido. Também o agrobusiness, o agronegócio, movimenta o Brasil de forma espetacular. Ele tem um percentual de 27% nas emissões de CO2. Como é que a gente conseguiria produzir mais e melhor, emitindo menos CO2, impactando menos o meio ambiente? Então isso aí a gente tem que discutir junto com a questão dos transportes, que representam por volta de 13% das emissões. Então o que a gente vai fazer aqui nesse podcast, né, nessa playlist, é trazer vários vídeos, várias informações pertinentes para a realidade do Brasil, fazer um contraste com o mundo, né? E daí discutir quais são as oportunidades que a gente tem, né? Porque dentro de complexidades como essas, como eu coloquei aqui, né, existem oportunidades também, né? Todo mundo está falando sobre a eletrificação dos transportes, eletrificação das coisas em geral, né? Mas para isso você precisa de armazenar energia. Aí o colega vem e fala: não, o veículo elétrico vai ser a solução mágica. Primeiro, existe solução mágica? Será que não é um conjunto de tecnologias que vão fazer isso? Essa é a resposta. Existe um conjunto de tecnologias que vão fazer isso, né? Você pensar que está comprando um veículo elétrico, como eu vou colocar nos vídeos a seguir aí, nos áudios, e vai estar achando que está contribuindo com o meio ambiente, toma cuidado, amigo. Às vezes está fazendo justamente o oposto, está aumentando a poluição. Há muitas coisas são estabelecidas no ambiente político sem um entendimento técnico. Então é muito importante que esse entendimento técnico seja bem esclarecido, tá bom? Então, o objetivo principal do que a gente está fazendo aqui é trazer
uma clareza sobre esses pontos específicos que não estão sendo bem discutidos e que, de alguma maneira, né, você tem a sociedade perdida, né, ou o ambiente político que poderia nos ajudar tomando decisões importantes, ajudando a regulamentar, às vezes vai na direção oposta. Então, a gente vai aqui ajudar o agente público, né, o escolhido pelo público, eleito, a tomar a melhor decisão, bem como conscientizar, né, os consumidores para que façam escolhas mais conscientes sobre a forma de consumir. Assim também iremos tentar ajudar os investidores a pensar sobre as tecnologias que fazem mais sentido para o Brasil. Né? Hoje você tem uma oportunidade incrível de eletrificar frotas inteiras usando biocombustíveis. Né? E a gente vai falar muito sobre o papel dos biocombustíveis, do biogás, de várias dessas tecnologias que são descentralizadas, não são concentradores de renda e trazem aí, de fato, né, uma geração de empregos não localizados em um lugar específico, mas distribuído ao longo de todo o Brasil. Então, o objetivo desse podcast, dessa playlist, é ajudar nós brasileiros a entender qual é o nosso papel nesse momento, ajudar com isso a reindustrializar, né, áreas estratégicas como baterias, por exemplo. A gente pode produzir a bateria mais limpa do mundo aqui no Brasil e com valor competitivo, ajudar os tomadores de decisão a regulamentar, né? Às vezes você está querendo comprar lá um conjunto gigantesco de baterias que vai vir de um país que tem uma matriz elétrica extremamente poluidora, né? Uma emissão de carbono, né? Um footprint de carbono muito alto. E o Brasil justamente é o oposto. A gente tem uma matriz elétrica das mais limpas do mundo. Né? A matriz elétrica brasileira é 85% renovável, em 2050 vai ser 96, 98%. Né? Qual é o caminho? Quais são as oportunidades no meio do caminho? Né? A gente tem as eólicas e solar entrando com muita potência, né, na rede, mas essa rede está bem distribuída? Será que não é importante aí a gente fazer os smart grids? Será que a gente precisa de mais rede? Talvez ligar os novos parques, as redes, mas também trabalhar com inteligências para fazer uma melhor distribuição. Felizmente, a matriz elétrica brasileira é limpa e a rede, né, de transmissão do Brasil é interconectada, o que não acontece em grandes estados, nações como os Estados Unidos, não acontece na China isso, não acontece na Europa. Né? Você tem estados muito bem delimitados e separados. E aqui no Brasil não, essa rede é totalmente interconectada. Então a gente tem grandes vantagens no Brasil que precisam ser exploradas. A gente tem uma matriz, né, com participação de metade hoje, 46% de hidrelétricas. Se a regulamentação for apropriada, essa hidrelétrica pode funcionar como grandes baterias, né? Pode atuar nos sistemas, em serviços ancilares, ou seja, quando a solar e a eólica vai lá e joga uma energia na rede, que talvez ela tenha uma qualidade pior, porque você tem inversores, esses inversores não produzem, né, um sinal 60 Hz bonitinho, essa hidrelétrica com os seus geradores podem produzir uma quantidade de energia muito apropriada, mas elas têm que ser remuneradas por isso. Hoje as termoelétricas, elas entram, né, elas não atuam o tempo inteiro, mas elas entram como um seguro à rede. Por isso que elas são mais caras, né, também. E poluem muito, né? Elas entram na hora que precisa. Então, parte do tempo elas ficam desligadas. E elas precisam ser remuneradas por isso. Então, talvez a gente possa repensar muito dessas coisas. E agora, aqui é muito de longe. A gente não tem objetivo nenhum de ser os grandes donos da verdade. A gente quer trazer um ponto de vista e tentar ajudar a sociedade a pensar sobre essas questões, né? Vocês vão ver os vídeos a seguir trazendo tópicos muito específicos e tentando ser do mais simples, né, ao mais técnico,
que a gente pode ser dentro de um podcast ou de uma playlist no YouTube. Então a ideia aqui é plantar sementes. Quem sabe a gente com isso consiga produzir boas árvores, capturar o CO2 da atmosfera e ajudar o Brasil a enxergar tudo isso aqui como grandes oportunidades e não como custo extra. Beleza, galera? Hudson Zanin, sou docente na Unicamp. Se você ficou até aqui, não esqueça de dar uma curtida, se inscrever no canal. É uma satisfação poder ajudar de alguma forma. Muito obrigado!